Olá a todos. Eu, juntamente com meus colegas Patrick, Rodrigo, o Thiago e o Vinícius, nós vamos apresentar então o trabalho sobre arroz, as pragas, estratégias e monitoramento e controle. Então, essa matéria é do manejo integrado de pragas e doenças. Vamos começar com uma breve introdução. Então, esse trabalho ele tem como objetivo explanar a cultura do arroz, especificando as estratégias de monitoramento e também o controle de pragas. Então, a gente sabe que esse cereal ele é um dos mais produzidos e consumidos no mundo. Então, ele é caracterizado como o principal alimento para metade da população mundial. Então, a sua produção anual atinge aproximadamente 606 milhões de toneladas. Então, nesse cenário, o Brasil ele participa com 2,17% dessa produção mundial e ele é o único país não asiático entre os 10 maiores produtores. E já no Rio Grande do Sul, então é produzido cerca de 71% de toda essa produção nacional. Então, o arroz, então, ele é um alimento de excelente fonte energética, ele possui, então, alta concentração de amido, fornecendo proteínas, vitaminas e minerais, e ele é um dos principais alimentos integrantes de dietas balanceadas, isso tudo conforme Walter et al. Em 2008. Então, em virtude disso tudo, do alto consumo de grão, o manejo de pragas, ela implica diretamente sobre a produtividade e a qualidade final desse produto. Então, sendo de suma importância a identificação das pragas. Então, diante disso tudo, esse trabalho ele tem em questão fará uma revisão bibliográfica e vai levantar informações essenciais para o monitoramento e o controle de pragas. Vai ser evidenciado, então, quais os principais tipos de pragas, os danos que são causados, a disseminação e os métodos utilizados para o tratamento dessas. Então, isso a gente vai ver no decorrer da apresentação. Bom, então, sobre as pragas, aí o grupo elencou as principais, e dentro dessas principais pragas, a gente, então, identificou os danos, que são o que ela causa nas plantas, ou seja, nas plantações, a sintomatologia, ou seja, quais são os sintomas da possível presença daquela praga no campo, a epidemiologia, ou seja, as características que dão condição ao desenvolvimento dessa praga no campo, e os hospedeiros intermediários. Essa última parte dos hospedeiros intermediários é interessante a gente saber, mais para frente na apresentação a gente vai falar e comentar, o porquê de entender quem são os hospedeiros que no momento que não tem aquela safra no campo, recebem essas pragas para ter a próxima cultura. Então, devido ao tempo aqui, a gente só vai mostrar fotos e o nome das pragas, mas no arquivo de Word que a gente está encaminhando, aí ele está bem especificado essas informações. Pode passar? Então, a broca do colo ou a lagarta elasmo. Cupins. O gorgulho aquático. Vigarinho das pastagens. Essas vêm ser as mesmas que, então, atacam as pastagens de Tifton, dentre outras. Daí elas ocorrem também nas lavouras do arroz. A nematóide formador de galhas. Lagartas desfolhadoras, Spodoptera frugiperda, como muitos já conhecem, e Mossis latips. A broca do colmo. Percevejo do colmo. Percevejo das panículas. Lagarta das panículas. Pulgão das raízes. Broca do colo. Cascudo do arroz. Persequito, esse já é considerado uma praga já ser mais secundária da cultura. Pulga do arroz. Lagarta boiadeira. Lagarta rosca. Lagarta dos capinzais. Lagarta enroladora da folha. Vale só frisar uma coisa aqui, pessoal, como o Patrick já comentou e os demais vão falar, que algumas pragas elas não são exclusividade somente da cultura do arroz, elas participam então de todas as outras pragas. Passando então aí para os métodos de monitoramento e controle e como deve ocorrer essa prática. Então, isso, para a cultura do arroz, o monitoramento dos insetos fitófagos e predadores
é fundamental para indicar estratégias de manejo e conhecer o comportamento das pragas nos diferentes estádios de desenvolvimento da cultura. Isso, então, faz do monitoramento das lavouras uma prática importante quando o objetivo é a redução nos custos e também a redução nos danos ambientais que podem vir a ser causados, sem alterações na produtividade da cultura. Pensando nisso, para uma maior inserção de táticas mais precisas e seguras de manejo integrado de pragas no sistema produtivo de arroz, se vê a necessidade de uma maior sensibilização dos atores envolvidos sobre os inúmeros benefícios advindos deste processo. Os métodos culturais ou de controle, ao serem adotados, eles poderão reduzir a infestação através de técnicas e práticas que geralmente, de caráter preventivo, se tornam desfavoráveis aos insetos, limitando o desenvolvimento e estabelecimento dos mesmos. E algumas técnicas que podem ser utilizadas, temos como exemplo a redução da população de plantas daninhas, que podem servir como plantas hospedeiras, a destruição da resteva, a gradagem do solo, utilizar a adubação, o manejo de água, no caso da irrigação, e a área armadilha. O controle químico apenas deve ser empregado quando a população do inseto praga atingir nível de dano econômico. É importante que antes da aplicação de inseticidas seja determinada a população de insetos, evitando o controle indiscriminado. Contudo, sobre estes níveis populacionais que caracterizam o controle, temos, por exemplo, as espécies limbativentris, com um nível de controle que deve ocorrer em populações com poucos indivíduos. Já o monitoramento de lagartas do gênero Argyria deve ser feito através das mariposas, pois as lagartas geralmente ficam nos perfilhos das plantas ou dentro de um casulo, o que dificulta a percepção. Uma importante ferramenta para o manejo de pragas é o uso de controle biológico, que pode ocorrer através de antibiose, parasitismo, hiperparasitismo, micoparasitismo, competição e indução de resistência. As nossas referências, então, utilizadas para o trabalho. Gratos pela atenção de todos.